Olá pessoal! O que você sabe sobre Chernobyl? Provavelmente vocês devem saber que foi o maior desastre nuclear no mundo. Não é mesmo? Hoje neste vídeo iremos conhecer os 10 fatos surpreendentes sobre o desastre em Chernobyl. Se inscreva no canal e compartilhe. Bora lá pro vídeo. A usina nuclear de Chernobyl explodiu há 35 anos atrás, em 1986. Embora a maioria das pessoas conheça a história geral, que, devido a erro humano, o reator nuclear explodiu e liberou material radioativo por toda a Europa, poucos sabem os detalhes essenciais. Aqui estão alguns fatos importantes que talvez você não saiba sobre Chernobyl. 10 fatos surpreendentes sobre Chernobyl. O derretimento e a explosão de Chernobyl são de longe o pior desastre nuclear que o mundo já viu. Em 26 de abril de 1986, por volta de 1h23, o reator número 4 superaqueceu e explodiu. Isso liberou uma nuvem radioativa que acabou matando 3 pessoas imediatamente, e milhares por radiação. O número exato de vítimas ainda é um pouco controverso. O desastre também causou problemas incalculáveis para grande parte da Europa. O colapso criou um medo da energia nuclear que ainda existe hoje, mas muitos dos fatos mais interessantes e integrais não foram amplamente divulgados. Aqui estão 10 coisas muito interessantes. Não havia contenção. Chernobyl não tinha algumas medidas de segurança importantes em vigor. Não havia nenhum edifício de contenção ou uma cápsula hermética ao redor do reator nuclear. A estrutura é geralmente em forma de cúpula feita de concreto armado com aço. Ele é projetado para confinar produtos de fissão, que podem ser liberados na atmosfera durante um acidente. Além disso, os sistemas de segurança de emergência do reator foram desligados. Para realizar o teste de manutenção, os trabalhadores inadvertidamente desativaram o sistema de resfriamento de emergência e outros equipamentos importantes de segurança. Uma cadeia de erros operacionais se seguiu, resultando no acúmulo de vapor que causou o superaquecimento do reator. 3 homens evitaram que a Europa ficasse inabitável. 3 homens, também conhecidos como Esquadrão Suicida, realizaram um ato heróico que salvou a Europa de uma explosão que poderia ter tornado o continente inabitável por milhares de anos. Havia o risco de uma segunda explosão vários dias após a primeira explosão no reator 4. Esses 3 homens se ofereceram para mergulhar na piscina de água contaminada e encontrar as válvulas para drenar a água. Foi considerada uma missão suicida e quase impossível porque eles foram forçados a encontrar as válvulas na escuridão total. Mas de alguma forma eles conseguiram completar a missão e, melhor ainda, eles sobreviveram também. Esses 3 heróis são Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov. 2 deles ainda estão vivos. O maior dano terminou poucas semanas após a explosão. O maior dano da radiação após a explosão aconteceu nas primeiras semanas. Apenas 15 minutos após a explosão de Chernobyl, a radioatividade caiu para 1/4 de seu valor inicial. Depois de um dia, caiu para 1/15. E, depois de 3 meses, caiu para menos de 1%. A fábrica só fechou anos depois. Quando o reator da unidade 4 explodiu, os outros 3 reatores da usina nuclear de Chernobyl também foram desligados. Mas todos eles foram reiniciados após 1 ano e meio ou mais, apesar da condenação internacional. Milhares de operadores de usina continuaram trabalhando, apenas para ver um incêndio no salão da turbina levando ao fechamento da unidade 2 em 1991. A União Soviética tentou encobrir o desastre. Imediatamente após o colapso do reator de Chernobyl, as autoridades soviéticas mantiveram seus próprios cidadãos sem notícias, e não tentaram alertar os países vizinhos. Em 28 de abril de 1986, a verdade começou a vir à tona quando os monitores suecos detectaram grandes quantidades de radiação na atmosfera, que parecia ter se originado na URSS quando pressionados por uma resposta à radiação. Os soviéticos admitiram que um acidente matou 2 pessoas em Chernobyl. No entanto, eles também mentiram que a situação estava sob controle. Demorou até 6 de maio para que as autoridades fechassem as escolas em Kiev, a capital ucraniana, e alertassem os residentes para ficarem dentro de casa. A história completa do que aconteceu não seria revelada até anos depois. O desastre pode ter sido uma bênção para a vida selvagem.
Imediatamente após o acidente, uma área de cerca de 6 km² ficou conhecida como Floresta Vermelha porque muitas das árvores ficaram marrom-avermelhadas e morreram após absorver altos níveis de radiação. No entanto, esta área paradoxalmente se tornou um santuário único para a biodiversidade, declarou o Fórum de Chernobyl em 2005. Devido à exclusão da atividade humana em torno da área, o número de alguns animais selvagens, incluindo lobos, ursos, águias, linces e alces, aumentou. Mesmo que algumas espécies aparentemente prosperem, a radiação provou anormalidades significativas e potencialmente fatais em outras, como pássaros com bico deformado, níveis elevados de catarata, albinismo e taxas mais baixas de bactérias benéficas. Plantas e animais em Chernobyl sofreram mutação. Alguns podem imaginar animais com 3 cabeças ou outros tipos de anormalidades devido à mutação da radiação. Mas a maioria dos animais na verdade se parece muito com animais normais, embora seu DNA tenha sido alterado. As mutações genéticas aumentaram em 20 vezes, mas houve apenas algumas estranhezas registradas quando se trata de mutações físicas. Chernobyl se tornou uma atração turística assustadora. Embora a zona de exclusão ainda seja inabitável, as autoridades ucranianas abriram a área para o turismo em 2011. Desde então, os guias regularmente levam os visitantes para ver a vida selvagem, bem como para explorar as cidades fantasmas abandonadas às pressas, que apimentam a paisagem. Pripyat, por exemplo, já teve uma população de mais de 45 mil habitantes, incluindo a maioria dos trabalhadores da fábrica e suas famílias. Para minimizar a exposição à radiação, os guias carregam dosímetros e orientam seus clientes a não comer ou fumar ao ar livre. Após a exibição da minissérie da HBO 2019 Chernobyl, agências de turismo relataram um aumento de 40% no turismo. O nível de radiação era semelhante ao de Hiroshima. Acredita-se que aqueles expostos à radiação quando o reator de Chernobyl explodiu receberam cerca de 45 Rem de dosagem de radiação em média. 45 é semelhante à dose média recebida pelos sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima, lançada em 1945. Embora 45 Rem não seja suficiente para causar morte por radiação, que geralmente ocorre por volta dos 200 Rem, ainda aumenta o risco de câncer em quase 2%. Abortos foram realizados em mulheres após o incidente. Estima-se que entre 100 mil e 200 mil abortos foram realizados em mulheres após o incidente porque os médicos disseram a elas que seus bebês foram expostos à radiação e poderiam nascer com doenças graves. Houve radiofobia, mas a OMS diz que não há evidências de que defeitos congênitos ocorriam em bebês nascidos de mulheres que estavam próximas a Chernobyl. Pessoas ainda vivem lá ilegalmente. Embora a grande maioria da zona de exclusão permaneça desprovida de humanos, algumas centenas de residentes retornaram ilegalmente. Mesmo após a evacuação de milhares, algumas pessoas nunca mais partiram. Apesar de sua ilegalidade, cerca de 130 a 150 pessoas ainda residem na área. Muitos desses moradores são mulheres que ainda cultivam suas terras ancestrais na casa dos 70 e 80 anos. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Até a próxima.